Bom dia, aula de biologia hoje na terceira série nós vamos falar sobre histologia vegetal, mais especificamente sobre os meristemas. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 11, questão 4 e questão 6. Então bastante atenção, gente. Eu quero apenas a questão 4 e a questão 6, tá? Esse conteúdo está no capítulo 6 da apostila, páginas 58 e 59. Vamos lá. Quando a gente fala de histologia vegetal, a gente fala da formação de tecidos, né? Ou a função desses tecidos também. E aí hoje especificamente a gente vai falar sobre os meristemas. O que são meristemas? Meristemas são células especializadas do vegetal, da qual cada uma vai originar um tipo de tecido e aí vai ter uma função específica. Dentro dos vegetais, né, e exclusivamente nos vegetais, a gente tem dois meristemas. O meristema primário e o meristema secundário. Por que a gente diz que um é primário e o outro é secundário? Justamente porque o primário ele já tem funcionalidade, já tem a sua origem ainda na fase embrionária do vegetal. Já o secundário ele surge apenas na fase adulta e aí a gente vai ver especificamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre o meristema primário primeiro, né? O meristema primário, ele é formado, ele é constituído por células indiferenciadas. O que eu quero dizer com células indiferenciadas? São células específicas morfologicamente, da qual a gente consegue observar nitidamente ao microscópio. Então são células que não conseguem se diferenciar umas das outras, ok? Esse tipo de célula, esse sistema, né, esse meristema primário, ele tem uma característica de apresentar uma mitose extremamente elevada. Então, nas células que vão compor o meristema primário, a gente observa nitidamente uma capacidade mitótica muito elevada. E além dessa capacidade mitótica ser elevada, a gente também observa que essa capacidade mitótica ela é constante. Ela não sofre um período, por exemplo, de interfase. Ela não sofre aquele período, aquela pausa que tem entre as divisões celulares. Ela é constante o tempo inteiro durante o processo de vida do vegetal no meristema primário, tá? Vamos se atentar bem a isso. E aí, já que ela tem essa capacidade mitótica elevada e constante, a gente consegue entender o porquê que o meristema primário é responsável diretamente pelo crescimento do vegetal longitudinal. O que é o crescimento do vegetal longitudinal? O crescimento na vertical do vegetal. Então a gente tem um crescimento longitudinal estimulado diretamente pelas células do meristema primário, que sofrem mitose elevada e constante, ok? Esse crescimento longitudinal, obviamente, se a mitose é elevada e constante, ele vai ser o quê? Contínuo. Então ele vai ser sempre progressivo, tá? E aí, essas células do meristema primário, elas estão localizadas especificamente em duas regiões da planta. Quais são essas regiões? No caule, já que cresce longitudinal, tem que estar com bastante riqueza desse tipo celular no caule, e também nas extremidades da raiz. Mas professor, por que nas extremidades da raiz? Porque são as extremidades da raiz que precisam crescer em busca de nutrientes e água, ok? E aí, a gente diz que esse meristema, né, essas células do meristema primário que estão localizadas na extremidade da raiz, elas são protegidas por um tipo de célula, como se fosse uma cápsula que vai proteger contra impacto, já que a raiz tem que fazer o seu caminho ali no solo, denominado de coifa. Mas professor, por que eu preciso saber disso? A gente tem que saber disso, porque isso é questão de vestibular. O meristema primário localizado nas extremidades da raiz são protegidos por um tipo de célula, uma cápsula denominada de coifa, ok? E o meristema do caule, que também pode ser encontrado em duas partes do caule, né, podemos dizer assim,
Quando ele é encontrado no ápice do caule, né, ali no topo do caule, a gente chama de gema apical, tá? Porém, aquele meristema primário que não é encontrado no ápice do caule, ele é denominado de não apical ou, mais, digamos, comumente, de gema lateral. Então vamos lá. O meristema que é encontrado no caule, mais especificamente no ápice do caule, na ponta do caule, ele é denominado de um meristema apical, tá? E o que não é encontrado nesse ápice, que é encontrado em outra região do caule, é denominado de não apical ou mais comumente de gema lateral. Então a gente vai ter a gema apical e a gema lateral, ok? E aí qual é a importância da gente saber disso? Porque as gemas apicais, né, que são as gemas que são os meristemas localizados no ápice do caule, vão dar origem a 3 grupos de tecido celular, do qual vai ser muito importante na formação de outros tecidos, como epiderme, xilema, floema, protoderme, que nós vamos ver na outra aula, tá? Mas quais são esses 3 tipos de tecidos que são formados a partir da gema apical, né, daquele meristema que está no ápice do caule? É a protoderme, no caso, o meristema da protoderme, o meristema fundamental e o meristema do câmbio. Mas professor, você disse que só tinha meristema primário e secundário. É porque nós temos 3 tipos de meristemas primário quando relacionados à gema apical do meristema primário que está no caule. E aí esse meristema que está no caule, na região apical, denominada de gema apical, vai originar 3 tipos de meristema primário. Meristema primário protoderme, meristema primário fundamental e meristema primário de câmbio. E aí o que cada um desses meristemas vai originar, nós vamos ver na próxima aula especificamente, tá? E aí quando a gente fala de meristema secundário, a gente observa que ele já está presente não na fase embrionária, porém na fase adulta, ele só vai ter origem na fase adulta e ele vai ter capacidade mitótica latente. O que isso quer dizer? Ele não sofre mitose durante todo o processo de vida, tá? E ele vai ter especificamente células diferenciadas. Se ele tem células diferenciadas, ele consegue fazer um fenômeno, né, de mitose, digamos que regressivo. Ele tem a capacidade de fazer com que as células do vegetal voltem a realizar mitose, justamente para que ele consiga se dividir e dar origem ao crescimento, ok? Do vegetal. Só que agora um crescimento transversal. Por que um crescimento transversal? Vamos entender isso. Quando essas células do meristema secundário regridem e voltam a fazer mitose, elas dão origem a uma estrutura denominada de câmbio interfascicular. Câmbio interfascicular. E no câmbio interfascicular vai estar todo esse processo de mitose fazendo com que o vegetal cresça transversalmente. Mas por que transversalmente, professor? Porque esse câmbio interfascicular ele está localizado nas raízes e no tronco, porém formando anéis. E quando formam esses anéis, ele estimula esse crescimento transversal, ou seja, a espessura do caule da raiz. Obviamente que muito mais estimulando o crescimento transversal dos caules do que da raiz. Porém, em algumas espécies a gente observa espécies que têm raízes bem espessas, né? Mas é mais comumente observado no caule. Então, para finalizar, galera, meristema primário, crescimento longitudinal. Meristema secundário, crescimento transversal. Ok? Vamos lá. Fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1, relacionada ao capítulo 6. Eu quero que vocês descrevam meristema primário e meristema secundário. Não precisa entrar ainda, não quero que entre nos tecidos que são originados, que isso é uma parte que nós vamos ver na próxima aula, porque é bem específico, então a gente tem que ter uma aula só para isso, ok? Então fico aguardando a atividade devolutiva, faz os exercícios de fixação número 11, apenas a questão 4 e a questão 6, que é o que tem a ver com a aula de hoje. Não façam os outros ainda, que a gente ainda não viu, tá?
e faz aquele resumo para vocês fixarem melhor. Então, fico aguardando a atividade devolutiva. Muito obrigado, até a próxima.